Olha só, Apocalipse capítulo 12. Viu-se um grande sinal no céu, né, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto. Então, aqui João ele tem uma visão do céu. Depois de ter a visão introdutória, ele vai ter uma visão do céu, e ali ele vai ver uma mulher vestida de sol, ela vai estar com dores de parto, para dar à luz a uma criança. Só que no verso 3, o que diz lá para a gente? Diz que João vê de novo um sinal no céu, e quando ele olha, o que é? É um dragão, tá certo? E esse dragão, ele é grande, ele é vermelho, tem 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças ele tem 7 diademas. E aí entra um ponto interessante para a gente, né? Porque a gente tem visto que a coroa que é apresentada para a gente lá nas promessas das igrejas, tá certo? A coroa da vida, lá na igreja de Esmirna, etc. Essa coroa é a coroa do vencedor, é a guirlanda, tá certo? Aquela coroa lá que a gente vê nas Olimpíadas, daquele que é o vencedor. Só que aqui a coroa é diferente. Ela é um diadema. E a diadema é a coroa de realeza, daquele que é rei. E aqui esse dragão, ele tá o quê? Com 7 diademas, ele tá com 7 coroas, tá certo? Como se tivesse uma coroa para cada cabeça ali desse dragão. E aí a gente vai ver no verso 4 que a cauda desse dragão, o que ele fazia? Ele arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Depois o dragão se deteve na frente da mulher que estava para dar à luz, e o grande objetivo dele era qual? Né? Destruir ali o filho que ia nascer. Porém, o que é dito para nós aqui? Nasceu um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Quando a gente olha esse texto aqui de Apocalipse 12, já tem vários elementos que a gente já compreendeu através desse estudo de Apocalipse, tá certo? Mas tem alguns que são novos aqui para a gente. Então, por exemplo, esse aqui da mulher, né, a gente vai ver que a mulher, ela sempre é representada na Bíblia como o povo de Deus. Né? Não sempre, né? Mas ela é um símbolo do povo de Deus. Então, por exemplo, lá em Isaías 54, versos 5 e 6, a gente vai ter uma menção de Israel como sendo a esposa de Deus. Jeremias 3, capítulo 20, vai dizer a mesma coisa para a gente. Tá certo? Inclusive, Jeremias, ele, né, nesse capítulo 3, ele vai fazer, né, ele faz ali uma mensagem de Deus, né, porque Israel abandonou ele, né, e foi atrás de outros ídolos, etc. Faz uma menção realmente de um relacionamento entre um esposo e uma esposa. Tá certo? Ali em Jeremias 3. Ele vai trazer bem à luz esse relacionamento, que é o relacionamento de Deus com o seu povo. Tá certo? Então, a mulher sempre ela representa o povo de Deus. No Antigo Testamento, era a Virgem de Sião, tá certo? Era a esposa de Deus. O relacionamento do profeta Oséias, isso vai ficar muito evidente, né? Quando Deus pede para ele se casar ali com uma prostituta, e esse relacionamento do profeta com a prostituta personifica o relacionamento de Deus com o seu povo Israel. Tá certo? Isso fica muito evidente para nós ali. E aí, no Novo Testamento também vai ser enfatizado esse ponto. Só que agora não é mais o povo de Israel, mas é o quê? É a igreja. Tá certo? Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, Paulo vai enfatizar isso. Talvez o texto mais conhecido, né? Efésios 5, versos 25 a 32, onde Paulo ali vai falar, né, da submissão da mulher ao marido, etc. E muita gente gosta de utilizar esse texto de maneira inapropriada, né? Esquecendo que o marido também tem o seu dever como Cristo amou a igreja. Então, ali fica enfatizado que a igreja representa o quê? Essa mulher. Tá certo? Então, a mulher vestida de sol com uma lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça representa o povo de Deus. Representa o povo de Deus no Antigo Testamento e representa a igreja de Deus hoje no Novo Testamento. E aqui, quando diz que ela está para dar à luz a uma criança, que criança é essa? Tá certo? Aqui é uma menção que a gente tem lá nos primórdios, lá de Gênesis capítulo 3, verso 15. Porque diz ali, né, o quê? Quando Deus ele vai amaldiçoar, né, ele lança uma maldição para a serpente, né, ele fala o quê? Que a serpente ela vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Mas esse ele vai fazer o quê? Ele vai esmagar a cabeça da serpente. Tá certo? Então estava já fazendo ali, né, muitos gostam de dizer que é o proto-evangelho, que o descendente da mulher, o descendente de Eva, viria um dia para destruir a serpente. É esse filho varão que aparece aqui. Por isso
né, que o dragão aqui, ele está querendo devorar essa criança que vai nascer. Ele está querendo destruir essa criança. Porque nessa criança vai se cumprir a promessa que foi feita lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, e também a gente vai ter isso lá em Salmos capítulo 2, que é um salmo messiânico, porque, né, o rei Messias, ele rege as nações o quê? Com o cetro de ferro. A gente também tem essa referência lá a uma das igrejas em Apocalipse 2, verso 27. E não somente isso, porque esse filho ele é levado para Deus e ele o quê? Vai até o seu trono. A gente viu isso lá em Apocalipse capítulo 5, quando Cristo se assenta ao trono do lado de Deus, do lado do Pai. Tá bom? Então, essa mulher que está para ter, né, uma criança, representa o povo de Deus, e a criança que nasce é o próprio Jesus. Porque ele vem do povo de Deus, tá certo? Ele vem do povo de Deus. Portanto, esse dragão aqui que busca querer destruir Jesus de todas as maneiras, quem pode ser? A gente vai ver a resposta lá no verso 9, do capítulo 12, que esse dragão é a antiga serpente, o diabo, o Satanás. E quando faz uma menção aqui para a gente no verso 3, né, que ele é grande, ele é vermelho, aí a gente lembra de Esmirna, né, o sangue dos mártires que era derramado, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, não tem como a gente olhar para essa descrição e não se lembrar de Daniel capítulo 7. Né? Quando a gente viu lá as bestas que surgem do mar, nas visões de Daniel, e aí primeiro vem um leão, depois vem um urso, depois um leopardo com 4 cabeças, por último vem um bicho que ele não consegue descrever, mas que esse ser que surge, ele tem o quê? 10 chifres, tá certo? Então, toda essa menção aqui desse dragão, ela remete lá a Daniel capítulo 7. E o que isso faz a gente refletir? Que todos aqueles poderes que a gente viu lá em Daniel capítulo 7, quem estava por trás deles era o próprio Satanás. E um ponto interessante para a gente aqui, né, que ele fala que esse grande dragão vermelho ele tem 7 cabeças. Se a gente vai lá para Daniel capítulo 7, né, a gente conta, ó, o leão que Daniel viu tinha uma cabeça, o urso tinha uma cabeça, tá certo? Mas o leopardo tinha 4 cabeças. Não é isso? O leopardo tinha 4 cabeças, então você já tem 6. E aí o bicho espantoso que surge, que ele não consegue identificar, ele tem uma cabeça só. O quê? Tem 7 cabeças. Só que esse bicho espantoso que surge, né, que é Roma, ele tem o quê? 10 chifres. Né? Então a gente percebe aqui que por trás de todos aqueles poderes políticos que perseguiram o povo de Deus, quem estava por trás, na verdade, era o diabo, o próprio Satanás. Tá certo? Ele estava agindo através dos meios políticos para o quê? Destruir o povo de Deus, para impedir que o descendente da mulher, que o filho de Deus viesse a este mundo. E aí tem alguns comentários históricos interessantes que vão falar que o exército romano nos tempos de Herodes, né, no tempo em que Jesus nasceu, eles tinham como símbolo ali um dragão, né, nos seus escudos, nos seus estandartes, etc. Isso é interessante também para a gente que faz essa menção, tá certo? Então esse dragão aqui que busca a todo custo destruir, né, essa criança, esse filho varão que vai nascer, é o próprio diabo. E esse filho dragão, esse filho varão, não é filho dragão não, né? O filho varão representa a Jesus Cristo, tá certo? Então a gente tem aqui toda a menção que é feita para ele no verso 5, né? Pois um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A gente vê, né, o cumprimento disso acontecendo lá em Apocalipse 5, quando Cristo finalmente ele é entronizado ao lado do Pai. Mas no verso 6 é dito o seguinte para a gente: que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. E esse período de 1260 dias a gente já viu em Apocalipse 11. Né? Lá no começo de Apocalipse 11, a gente já viu esses 1260 dias, que representam os 42 meses, que são o mesmo que nós vimos lá em Daniel capítulo 7, versos 24 e 25. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tá certo? É o mesmo período. Representa 1260 anos. Tá? Esses 1260 dias são 1260 anos proféticos, no qual, né, o chifre pequeno lá de Daniel, e a gente vai ver aqui que a besta do mar também tem esse mesmo período, ela vai ter uma supremacia, ela vai dominar não somente sobre o poder religioso, mas também sobre os poderes políticos, exercendo aí uma grande perseguição ao povo de Deus. Tá bom? Então, nessa primeira parte aqui que a gente vê o conflito entre a mulher e o dragão, é algo que a gente já
já vinha amadurecendo, né, no nosso estudo de Apocalipse, e aí só faltou alguns símbolos aqui para a gente compreender essa questão da mulher um pouquinho melhor, talvez o filho varão que fosse nascer, e também o dragão, que quando a gente avança no estudo fica muito claro que é o próprio diabo. Então, agora vamos sair do conflito aqui na Terra entre a mulher e o dragão e vamos para o conflito no céu, entre Miguel e o dragão. Tá certo? Então, ali vai relatar para a gente uma guerra que houve no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, eles não prevaleceram e nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E aí depois vai dizer, né? Ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, aqui a gente sai do conflito da terra, vai para o conflito no céu, tá certo? E nesse conflito no céu, onde o dragão e os seus anjos eles vão lutar, a gente tem do lado de Deus o quê? Miguel e os seus anjos. E aí Miguel, né? Obviamente a gente tem aquela relação com Daniel capítulo 10 e também capítulo 12. Eu vou pedir, por gentileza, para que algum irmão possa ler para a gente Daniel capítulo 12, verso 1. Quem puder, por favor, pode abrir o microfone e fazer essa leitura, tá? Daniel capítulo 10 também vai falar a respeito dele, de Miguel como príncipe, o primeiro príncipe, mas eu acredito que o capítulo 12, verso 1, ele traz ali um foco maior para a identidade de Miguel. Por favor, quem encontrar, pode ler para a gente. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Amém. Olha só, naquele tempo, ou seja, no tempo do fim, um tempo de angústia, o qual nunca houve, tá certo? Quem que vai se levantar? Miguel. E o que a gente começa a perceber aqui no capítulo 12 é que esse tempo de angústia, ele está se formando, tá certo? Porque a gente vê na descrição aqui do capítulo, inclusive lá no final, lá, né? Que diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, no tempo do fim, o que vai acontecer? Num tempo de angústia, o qual nunca houve, Miguel ele vai se levantar e ele vai livrar o seu povo. Tá certo? E aí a gente vai ver lá em Miguel, capítulo 10 de Daniel, versos 13 e 21, vai falar que Miguel é um dos primeiros príncipes, né? Era o único que estava ao lado de Gabriel ali para lutar contra o príncipe da Pérsia. E aí a gente percebe, né? O dragão é apresentado para a gente lá como estando por trás desses poderes no início do capítulo 12. Então, quando Gabriel está lutando contra o príncipe da Pérsia em Daniel 10, quem que é o príncipe da Pérsia ali? É o próprio diabo, tá certo? E Gabriel não está resistindo porque ele é poderoso. Só que quando Miguel chega, aí não tem para ninguém, tá certo? Aí acabou a batalha, porque ninguém pode com o nosso Deus. Esse Miguel é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outra pessoa, né? Miguel Michael, né? Micael, né? Misael também. Ele é o significado desse nome é quem é como Deus, né? É um desafio. Quem é como Deus? Ou seja, só aquele que é como Deus pode ter esse nome. Então, somente Cristo pode fazer posse desse nome. Só ele pode receber esse nome, porque ele é como Deus, tá certo? Então, quando a gente vê aqui que Cristo e os seus anjos, eles estão lutando contra o dragão, muitas pessoas entendem essa guerra como se fosse uma guerra verbal, né, de ideias. Só que um ponto interessante aqui, porque quando João utiliza o termo para Satanás como dragão, representa a força, a violência, tá certo? Quando ele utiliza o termo para serpente, ele está usando o quê? Um engano. Ele já não está usando tanta força, mas agora ele está usando ideias, filosofias, né? Assim como ele enganou Eva, né? Na conversa, etc., distorcendo. Então, João ele usa, ele vai intercambiando, né? Dragão, serpente, Satanás.
E quando ele utiliza cada um desses nomes, ele está referindo-se a uma característica. Então, aqui, quando a gente vê no verso 7 que o dragão lutou, ele foi realmente querer usar força, tá certo? Ele foi querer realmente medir forças contra Miguel e seus anjos. Né? Ele foi preparado para a batalha ali. Só que eles foram expulsos, tá certo? E aqui no verso 9 vai fazer a menção lá à antiga serpente, né, que enganou Eva, e é o diabo, Satanás, é o mesmo, tá certo? E aí quando ele fala, né, aqui, por exemplo, no verso 10, né, que ele foi expulso, né, o acusador dos nossos irmãos, o diabo, né, diabo, Satanás, né, ele é utilizado como acusador, né, aquele que acusa os nossos irmãos de dia e de noite diante do nosso Deus. Aqui está fazendo uma menção a Zacarias 3, verso 1, tá certo? Lá em Zacarias 3, verso 1, a gente tem uma visão do sumo sacerdote Josué. E ali você tinha Satanás acusando. Quem puder encontrar, abre para a gente lá em Zacarias 3, verso 1. Vamos ler esse texto, porque ele dá a ideia do acusador, né? Ele dá a ideia de Satanás, da sua função, acusando o povo de Deus de dia e de noite. Zacarias, capítulo 3, verso 1. Quem encontrar, por favor, pode ler para a gente. Pode abrir o microfone e fazer a leitura desse verso para a gente. Em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava em pé em frente ao anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. É isso aí. E essa sua versão que você deu para a gente, Felipe, é perfeita, né? Porque algumas vão falar que ele estava ali para se opor, etc. Mas essa versão ela faz, estava ali para... Aqui, ela é bem fácil, inclusive até os tempos proféticos aqui, eles já estão atualizados aqui, não precisa a gente fazer aquela... É um cálculo, né? Cálculo, ele já vem calculado para a gente aqui. Olha aí, Muito benção pura. Então, olha só, o texto que o Felipe leu para a gente aqui, né? Ali, Satanás estava o quê? Para acusar o sumo sacerdote Josué. É exatamente essa função que ele desempenha, né? Acusando aqui os filhos de Deus, né? Diante do nosso Deus. Ele acusa de dia e de noite. E ali, a gente vai ver no verso 11, ele perfeito, né? Que vai trazer para a gente o seguinte: eles, pois, o venceram o quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Lembra lá em Apocalipse 7 também que fala que aqueles que estão diante do mar de vidro, eles estavam ali por quê? Né? Aquela grande multidão. Eles estavam ali porque lavaram as suas vestes aonde? No sangue do Cordeiro. Tá certo? Então, Apocalipse, ele vai enfatizar por diversas vezes que aqueles que vencem, aqueles que obtêm a vitória, é mediante o sangue de Jesus Cristo. Não tem outro meio. Tá certo? É unicamente pelo sangue de Jesus que nós podemos obter a vitória sobre o pecado, obter a vitória sobre a tentação e obter a vitória final. É somente mediante o sangue de Cristo. E aí vai dizer, né, que por causa do sangue do Cordeiro e por causa do quê? Da palavra do testemunho. E aí lembra que lá no capítulo 1, João ele estava lá em Patmos justamente por conta, né, da palavra do testemunho, né, justamente pela fidelidade à palavra de Deus, justamente pelo seu testemunho fiel, ele foi aprisionado. Ele estava lá em Patmos escrevendo o livro de Apocalipse. E aqui, de novo, vai falar que aqueles que venceram, eles vencem por causa do sangue do Cordeiro e também por causa da palavra do testemunho que eles deram. Tá certo? Eles viveram aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eles foram testemunhas fiéis. E mesmo em face da morte, eles o quê? Não amaram a própria vida. Ou seja, eles amaram mais a Cristo do que a si mesmo. O grande segredo para a vitória é esse. É amar mais a Jesus do que a si mesmo. É? Abandonar o eu e amar mais a Cristo. E aí eles vão dizer, né? Por isso festejai aos céus e vós que neles habitais. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. E aqui esse ponto é interessante, né? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Porque geralmente a gente utiliza esse trecho aqui de Apocalipse 12 como algo que aconteceu antes, né, da criação do mundo. Só que quando a gente, né, começa a estudar aqui o livro, a gente percebe algumas coisas. E antes, por exemplo, quando Satanás ele foi expulso do céu, lá no começo, né? Lá no começo. Ele sabia que pouco tempo restava para ele? Ele não sabia que pouco tempo restava. Tá certo?
Porque o plano da redenção ainda não tinha se desenvolvido, não tinha se desenrolado, não tinha como ele saber que faltava pouco tempo para ele naquele período. E aqui o que a Bíblia diz para a gente é que Satanás, né, ele foi expulso e ele desceu com grande cólera. Por quê? Porque ele sabe que tem pouco tempo agora. Em que determinado momento da história Satanás, vamos dizer assim, realizou que faltava pouco tempo para ele? Justamente esse ponto que a gente está vendo no capítulo 12. Quando Jesus nasce nessa terra, tem a sua vida e depois morre na cruz, ali Satanás falou, acabou. Tá certo? Ele sabia que ali o tempo dele estava contado. Por isso que ele queria destruir a todo custo Jesus, né? Quando a mulher estava ali para dar a luz, ele queria destruir essa criança, ele utilizou Herodes para matar essa criança, não conseguiu. Porque ele sabia que é o quê? Agora o tempo dele é pouco. E aqui esse pouco não é questão de quantidade, né? É questão de qualidade mesmo, né? Ele sabe que vai ter um fim. Acabou. Agora ele não vai ficar indeterminadamente aqui nessa terra trazendo opressão, trazendo miséria, trazendo destruição. Tá certo? O tempo dele agora está contado, vai acabar. E eles têm noção disso. E é por isso então que ele desce com toda essa cólera, buscando por todos os meios o quê? Destruir o povo de Deus. Porque se ele destrói o povo de Deus, ele reivindica esse reino para ele. Ó, agora não tem mais ninguém que pertence a você aqui, é tudo meu. Acabou. Tá certo? Então, por isso que ele desce com essa cólera. Então, o que a gente percebe aqui, que a gente pode, né, idealizar um pouco em cima do texto, não está escrito isso, mas a gente pode especular, é que essa cena ela ocorre após a entronização de Cristo no céu. Lá no capítulo 5. Por quê? Quando Cristo chega, lembra que no capítulo 4, João ele só vê o Pai, tá certo? E o Espírito Santo. Ele não vê Cristo ali. No capítulo 5, o que acontece? Um dos 24 anciãos fala para ele, né? Não chore, que ele começa a chorar porque o livro estava selado, ele fala, não chore, porque o leão da tribo de Judá vai vir. E aí quando ele olha, em vez de ver o leão, ele vê o cordeiro, tá certo? E o cordeiro vai, toma o livro que está do lado do Pai, se assenta no trono. E aí o céu explode, né? Porque agora Cristo ele foi entronizado. Cristo agora tem o domínio. Ele recebeu a autoridade naquele momento. É uma autoridade que já pertencia a ele anteriormente pela criação, mas agora pelo seu sacrifício, né, duplamente é concedida a ele. E quando acontece isso, qual que é a ideia que apresenta aqui para a gente? Satanás e os seus anjos vai reivindicar. Porque você lembra lá que lá em Jó, no capítulo 1, vai falar que Satanás, de vez em quando ele aparecia, né, na presença de Deus? Né, quando os filhos de Deus vinham, ele também ia lá. E ele falava, vim aqui de rodear a terra, tal, etc. Então, a gente entende que ele tinha uma autoridade aqui sobre a terra que foi passada de Adão para ele. Tá certo? A autoridade era de Adão. Mas quando Adão pecou, o que ele fez? Ele passou essa autoridade para Satanás. Tanto que quando ele tenta Jesus lá em Mateus capítulo 4, e lá em Lucas também, né? Ele vai falar, tudo isso foi me dado, né? E eu vou te dar, se prostrado o quê? Me adorar. Tá certo? Então ali dá a ideia o quê? Daquela autoridade que Adão tinha foi passada para Satanás, ele usurpou, tá certo? E agora, como usurpador, ele queria passar para Cristo, caso Cristo adorasse ele. Né? Aí Cristo repreendeu ele, ele saiu, e aí Cristo conquista essa autoridade o quê? Através da sua vida e através do seu sacrifício. Tá certo? Então, aqui o que aparenta para a gente é que Satanás foi contestar isso. E ele vai, pela força, tentar contestar essa autoridade de Cristo. Só que o que acontece? Ali, Cristo, né, e os seus anjos eles acabam expulsando Satanás agora. Agora ele não tem mais acesso nenhum ao céu. Por quê? Porque a terra pertence a Cristo, pertence a Deus. Tá certo? E aí a gente entra naquela questão do Novo Testamento, né? O já, mas não agora. Tá certo? Ela já pertence, mas ainda o reino precisa ser estabelecido. Então ainda tem um tempo. Então, isso faz com que Satanás desça, então, agora destinado com toda a sua fúria, e ele vai se voltar para um público específico, olha só. No final do capítulo 12, a gente vai ver a perseguição da mulher. Né? Então, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, aí percebe que esse trecho que a gente acabou de ver parece um parênteses, ele está explicando o porquê agora o dragão está se voltando contra a mulher, porque a gente viu aquela primeira parte, né, que fala da mulher que surge, representando o povo de Deus, ela dá a luz, tá certo? Só que a criança, o que acontece? Ela é levada para Deus. E aí ele abre um parêntese, explica o que aconteceu,
né? Por que que agora o dragão vai se voltar contra a mulher com toda a sua força? E no final do capítulo 12, ele dá uma continuidade, porque ele retoma lá o final da primeira parte. Ó. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, o que que ele fez? Perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Percebe que ele retomou a história? E foram dadas à mulher asas de grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Você percebe que ele retomou, né? E aí de novo faz a menção do período ali em que haveria uma perseguição mais ferrenha a essa mulher. Então essa mulher aqui continua sendo a igreja, tá certo? É a igreja, é o povo de Deus. E ali Satanás agora ele vai dirigir toda a sua atenção, todos os seus esforços para destruir essa mulher. E aí a gente começa a perceber o seguinte, ó, que o dragão, né, ele vai perseguir, e aqui no verso 14 é dito que a mulher ela foi levada para o deserto, onde ela foi sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista de quem? Da serpente. Percebe que intercambiou? Agora de dragão vai para serpente. E olha o que acontece no verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. E aí o que a gente já viu, né? Que a serpente, quando é utilizada, é o quê? São os enganos. Tá certo? E aqui tem um ponto interessante, que sempre quando fala que a água, né, como um rio, ela vai transbordar aqui, faz uma menção a Isaías, capítulo 8, versos 7 e 8, onde quando o Eufrates transbordava, era uma ameaça para o povo de Deus, porque significava ali que os seus inimigos estavam indo em direção a eles, a Síria, a Babilônia, tá certo? Então João ele vai usar essa menção, né? O transbordamento do Eufrates era o quê? Quando os inimigos do povo de Deus se viravam contra ele. Então Judá ali estava em perigo. E aqui a visão que João tem é a mesma. A serpente ela arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Você só pode ser arrebatado se o rio for violento, né? Se ele estiver transbordando. E o fato de João chamar aqui o diabo de serpente significa o quê? Que ele começou a utilizar o quê? Os seus enganos, tá certo? As suas filosofias para tentar destruir essa mulher. Primeiro ele tenta pela força, o dragão. Quando ele não consegue pela força, ele começa então a utilizar os seus enganos satânicos, né? A mentira, o falso testemunho, as heresias, ele começa a introduzir isso como uma maneira de atacar a mulher. E aí a gente vai ver lá no verso 16, né? A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Tá certo? Então ali Satanás ele tenta atingir essa mulher, ele tenta com seus enganos arrebatar essa mulher, mas essa mulher encontra socorro na terra. E aí no verso 17 diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então aqui a gente tem o foco do dragão, o foco de Satanás. Quem que é o foco de Satanás? É a mulher, tá certo? Que representa o povo de Deus. Mas em específico, a descendência da mulher. Quem que é essa descendência? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse é o foco principal de Satanás. Ele não está direcionando as suas armas para aqueles que guardam 1 mandamento, 2 mandamentos, 6 mandamentos, 8 mandamentos, 9 mandamentos. Lógico que ele vai também destinar, tá certo? Mas o foco principal dele é para aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Todos os mandamentos. É por isso que na visão inicial aqui desse estudo, né, do capítulo 12, João ele tem o quê? A visão da Arca da Aliança, a Arca do Concerto. Dentro da Arca do Concerto tem o quê? Os mandamentos de Deus. Então ele já era um prenúncio de que os mandamentos de Deus e o povo que guarda esse mandamento vai estar sob ataque. Tá certo? E a gente vê essa confirmação justamente no final do capítulo 12. Então, quando a gente olha esse texto, né, a mulher ela é perseguida e Satanás persegue ela pela força, né, o dragão, e depois pelos enganos, pelas falsidades, né, através da serpente. Só que essa mulher, ela consegue escapar. E ela escapa para onde? A terra socorre essa mulher. Tá certo? A terra é que vai socorrer essa mulher. Então a gente vai ver também que aqui, né, as muitas águas e mares, a gente vai ver isso depois lá em Apocalipse
Deixa eu ver aqui. Avancei muito. Apocalipse, onde a gente fala que surge do mar, 17, verso 15, tá certo? A gente vai ver que essas muitas águas, elas representam muitos povos, certo? Grandes nações. E geralmente esses povos em oposição a Deus. Então, essas muitas águas que são lançadas contra a mulher são muitos povos em oposição à igreja de Deus. Em oposição ao povo de Deus. E para ela ser socorrida, o que acontece? A terra socorreu a mulher. Tá certo? Então, se as muitas águas, os mares, representam muitos povos, muitas pessoas em oposição ao povo de Deus, a terra vai se representar o quê? Um lugar onde você não tem muitas pessoas, não tem muitos povos, e um lugar que não está em oposição ao povo de Deus. Tá certo? Um lugar que não tem essa oposição. Um lugar vazio. E é justamente esse lugar para o qual a mulher ela vai se dirigir, ela vai ser socorrida. Tá bom? Então, depois, quando a gente entrar na questão do capítulo 13, a gente vai ver certinho esse contexto da terra socorrer a mulher. Mas o importante a gente frisar aqui é que Deus ele sempre tem um povo remanescente. Esse é um ponto que vem desde o Antigo Testamento. Se a gente pega os livros dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, ele sempre vai tratar o quê? Que o povo de Deus tem um remanescente, né? Um resto, uma pequena parte que permanece fiel quando todas as demais estão apostatando, quando todas as demais estão indo contra a palavra de Deus. Né? Deus ele sempre vai ter um grupo fiel, e é exatamente esse grupo fiel para o qual Satanás ele dirige agora todas as suas forças. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.